A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje a palavra de Deus, com a missionária Karina, nos falará sobre o crente sem compromisso, amém? Venha entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer para o dia de hoje, amém? Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, estaremos meditando desde o versículo 13 ao versículo 20, em nome de Jesus, amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E soltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-lhe de 2, pôde mais do que todos eles, de tal maneira que nus e feridos ficaram, e fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, em nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata, amém? Essa é a palavra do Senhor, amados, a qual vem a nos falar sobre os 7 filhos de Seva, como diz a própria palavra do Senhor, dizendo que era judeu, principal dos sacerdotes. Diz a palavra do Senhor que os filhos dele estavam diante deste homem endemoniado. E com certeza, devido, como diz a palavra do Senhor, Paulo estava lá pregando a palavra de Deus. E quando Paulo pregava a palavra do Senhor, Paulo tinha tanta comunhão, intimidade com Deus, aleluias, e relacionamento com o Senhor, que pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, a pregação do Evangelho crescia devido à comunhão e intimidade de Paulo para com o Senhor. Porém, aqueles filhos de Seva pensaram o seguinte: se Paulo pode fazer, por que a gente não pode expulsar, aleluia, expulsar um demônio também? Talvez pensaram isto e, se deparando com este homem que estava possuído por esse espírito maligno, eles diziam o seguinte: saiam por Jesus a quem Paulo prega. Cadê a autoridade do crente? Cadê a autoridade que estes deveriam ter, já que eram filhos de sacerdote judeu, e qual também estava vendo os milagres, os prodígios também que Paulo estava fazendo em nome de Jesus? O que eles estavam talvez pensando em outra coisa, mas até um pouco acabou crendo na palavra do Senhor, mas faltou intimidade, faltou comunhão, e eles não tinham um relacionamento com o Senhor. Por isso não funcionou. Diferente de Paulo, que tinha uma comunhão tão íntima com Deus, que pelas suas mãos ele fazia extraordinárias maravilhas. Atos, capítulo 19, versículo de 11 a 12. Os filhos de Seva, principal dos sacerdotes, acharam que podiam imitar a Paulo, porém foram humilhados. Olha o que Satanás respondeu para todos eles, devido àquela frase que eles disseram a ele: saia por Jesus a quem Paulo prega. Achavam que se pudesse falar alguma coisa a mais ou a menos, o demônio sairia? Não. Tem que ter intimidade, tem que ter comunhão, relacionamento com Deus. Os demônios sabem quem somos. Eles conhecem o quanto anda o nosso relacionamento com Deus. Não basta ser religioso. Talvez até tinha uma certa arrogância, dizendo: eu sou filho de sacerdote. Se Paulo
prega em nome de Jesus, expulsa e faz essas maravilhas, por que não vamos conseguir expulsar? Vamos lá. E eles foram, mas não tinham aliança com Deus. E é necessário ter um encontro com Deus, pessoal. No entanto, que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Quando estava indo a Damasco, ele teve um encontro para com o Senhor. Ele iria perseguir a igreja e matar todos quantos seguiam a Jesus. E naquele momento, devido à oração de toda a igreja, clamar ao Senhor, Deus nos livra deste perseguidor em nome do Senhor Jesus, porque ele nos persegue. E agora, diante daquela tal visão, Paulo vê a face do Senhor Jesus e cai ao chão. E Jesus lhe diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo teve um encontro com Deus. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus para que o Senhor nos faça conforme a vontade dele. E estes 7 filhos de Seva não tiveram encontro com Deus, não tinham intimidade com o Senhor, por isso vieram a ser humilhados. Os 7 filhos de Seva não tinham um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, e por isso suas palavras dirigidas aos demônios foram vazias, foram sem autoridade, sem poder. Eles confiaram mais em um método e procuraram a intimar o que Paulo fazia. Eles não acreditavam em Jesus. Estavam apenas imitando a Paulo, dizendo: saia por Jesus a quem Paulo prega. Mas como assim? Talvez o demônio naquele momento até riu naquela situação aos quais eles vieram a falar. Porém, devemos lembrar que os demônios sabem quem tem autoridade sobre eles, porque conheciam a Jesus e a Paulo. Bem sabemos que és o Filho de Deus. Os filhos de Seva queriam ganhar fama. Eles queriam o reconhecimento das pessoas, como sendo eles também poderosos como Paulo. Mas eles não tinham autoridade, que a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao 18, diz: e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E nesta mesma palavra, no versículo 11 e 12, do capítulo 19 de Atos, vem nos dizer que Paulo fazia curas através de suas mãos. Diz a palavra do Senhor, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então a palavra de Deus, que foi falada no livro de Marcos, aconteceu na vida de Paulo e vem acontecendo na vida daqueles que temem e reverenciam a Deus e não dá ouvidos, aleluias, à voz de Satanás. Porque a palavra do Senhor diz: e estes sinais seguirão os que creem. Então, estes sinais de expulsar demônios, de falar em novas línguas, de curar pessoas, talvez até de beber algo mortífero, não lhes fará mal. Porque somos servos do Senhor. Temos que ter esse comprometimento com Deus. Irmãos, quando alguém lhe chamar para ir, talvez, expulsar um demônio, até mesmo de orar por uma pessoa enferma, não vá sem ter a intimidade com Deus, sem ter a comunhão com Deus. Precisa estar em constante oração, precisa estar em jejum, precisa buscar as coisas do céu. Precisa buscar aquilo que o Senhor tem a nos dar. Aleluia, que vem do alto e não as que vêm da terra, irmãos. Por isso devemos meditar na palavra do Senhor e buscar as coisas que estão no alto, porque vai nos edificar. Irmãos, é para sempre. A edificação, aleluia, em nossas vidas, ela é essencial para nós. A busca de Paulo foi tão intensa, mas tão intensa, que ele pôde ver o terceiro céu, a qual ele diz, aleluia, que viu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem dizer.
coisas que ele viu no terceiro céu, aonde Deus habita, a morada do Senhor, ao qual ele dizia: eu não sou digno de dizer o que está aqui. Não posso pronunciar, não é lícito eu dizer. Veja a profundidade, a intimidade do apóstolo Paulo para com o Senhor. E está faltando, igreja, esta intimidade para com o Senhor, esta comunhão para com Deus. Não vá fazer a obra do Senhor sem antes orar, sem antes meditar na palavra, sem antes fazer um propósito, um voto. Não vá. Não sejam estes filhos de Seva que foram despreparados para enfrentar o maligno, para enfrentar uma pessoa que estava endemoniada. Vejam a consequência da ousadia de pensar, só porque queriam imitar a Paulo, pensavam que poderiam expulsar aquele demônio. E a palavra do Senhor diz que esse espírito maligno se apoderou de todos eles de maneira tal que ficaram nus e ficaram feridos. Devido este acontecido do demônio ter deixado aqueles filhos de Seva nus e feridos, isto foi visto por todos de Éfeso, tanto judeus como também dos gregos, de sorte que eles caíram em temor. Eles realmente disseram o seguinte: realmente, Paulo é de Deus, e não se pode brincar com o nome do Senhor Jesus. Vejam que estes passaram por brincar com o nome do Senhor, e eles acabaram crendo, aleluia, em Jesus. E diz a palavra do Senhor que após ter acreditado na palavra de Deus, eles queimaram todos os seus livros de feitiçaria, de artes mágicas. Por quê? A palavra do Senhor diz que Éfeso era famosa por seus mágicos e feiticeiros. E o registro deste incidente, aleluia, assustou tanto a cidade que muitos deles queimaram os seus livros de ocultismo. Por isso, amados irmãos, não brinque com a palavra de Deus. O Senhor é verdadeiro, com o nome do Senhor não se brinca. Muitas pessoas brincam com o nome do Senhor, vão enfrentar algo sem antes orar, sem antes estar em profunda oração com Deus, sem propósito, não tem compromisso e acaba sendo envergonhado. Mas a palavra de Deus diz: para aqueles que realmente o temem, para aqueles que realmente o buscam, esses jamais eu os deixarei envergonhado. No entanto que Paulo não passou, aleluias, vergonha de servir ao Senhor. Pelo contrário, aleluias, além de ser honrado pelo nosso Senhor Jesus, ele foi fiel para com Deus até o fim. Então, que possamos ser assim, como o apóstolo Paulo foi fiel para com o Senhor, prepararmos, termos realmente este elo, esta aliança para com o Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que a paz e a graça do Senhor esteja sempre com todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.